Bem, companheiros, a Deusa é uma das trabalhadoras do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Vargem Pequena, e é que fará o estudo para nós na noite de hoje. Boa noite a todos. Eu já sou bem conhecida aqui na casa, né? Eu faço parte também um pouco aqui do Eurípides, diz o Gilberto, né? Mas com muita alegria, é um prazer enorme estar com vocês nesta casa, que nos acolhe, que nos ampara, que ao chegarmos aqui encontramos esse coral, né, que nos emociona bastante. E hoje, quando cheguei, estava vazio aparentemente o salão. Eu cheguei bem cedo, né? Mas botei o pé e me emocionei bastante de estar de volta, né, numa casa de amigos, de irmãos, né, de companheiros de trabalho. E me veio, na hora que eu entrei, aquela frase do nosso querido professor Eurípides Barçanufo, né? Que invisibilidade não significa ausência, porque eles permanecem conosco, no nosso coração, na nossa saudade, né? No nosso desejo de conversas, e nessa certeza de que realmente não existe para nós as fronteiras, né? Elas são para os países. Os homens colocaram as fronteiras. Mas para o espírito não existe fronteiras. Então nós vamos conversar um pouquinho hoje a respeito da prece, que a Lorimar nos passou esse tema. E é um tema tão importante para nós que o nosso querido codificador, ele dedica, né, os últimos capítulos. A gente pedir e obtereis, né, coletâneas de preces, e nos ensina como orarmos. E passo a passo, né, quando ele vai esmiuçando o Pai Nosso, a importância, o significado do que seja essa oração, que não é apenas frases, né, saídas dos nossos lábios, mas é uma oração que Jesus, o nosso mestre, ele nos ensina a reconhecer um Pai amoroso quando ele nos pede, né, a elevação do nosso pensamento e sentimento. Quando ele, na primeira frase, ele diz, Pai Nosso. Pai Nosso. Por que Jesus não diz, meu Pai? Ele está dizendo que é um Pai de todos, do universo, que tudo que existe no universo é sua criação. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Olha quanta diferença essa prece, essa oração para as nossas quando fazemos. Às vezes no sono, quando nós já estamos com muito sono ao deitar, ou então na pressa ao levantar, quando nós esquecemos, e aí nós já de imediato pedimos, que não é errado pedir. Mas quando nós vamos observando a forma que Jesus nos ensina a orar, Pai Nosso, essa conexão, essa comunicação com o Pai é totalmente diferente do que somos habituados a fazer. Então Kardec, ele vai nos ensinando de como orar por nós mesmos, pelo nosso anjo de guarda, pelos nossos entes queridos que já partiram, por tudo. Está muito bem escrito. É uma didática perfeita, né, que Kardec, outro dia, num grupo de estudos, nós estávamos fazendo no Bezerra de Menezes, eu falei que a cada dia
a cada leitura, a cada página, eu me apaixonava mais por Kardec, né? E aí meu marido, pensei que fosse por mim, né? Eu falei, olha, já é uma dica, né? Faça igual Kardec, me surpreenda todos os dias, né? Porque Kardec nos surpreende todos os dias. A cada página que nós vamos ler do Evangelho, Livro dos Espíritos, o que são as leis morais? Tudo que nós estamos necessitando hoje, eu digo hoje, nesse momento em que vivemos, é aprofundar as leis morais. As leis que Jesus nos trouxe e que Kardec faz viver de uma forma esplêndida aos nossos corações. O entendimento do que sejam essas leis, para nos moralizarmos, para não ficarmos só no intelectual. Porque Santo Agostinho é claro, quando ele nos diz lá no Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, que nós estamos vivendo uma época que o intelectual, que nós estamos buscando conhecer muito, só que nós estamos esquecendo da nossa moral, de buscarmos aperfeiçoar a nossa moral. E é claro que nós estamos vendo hoje, né? Tudo conspira para o conhecimento. Nem sempre esse conhecimento é sadio para nós. Nós estamos vendo quanto adolescentes hoje se perdendo. Meses atrás, um garoto de 15, 16 anos, filho de uma amiga, tendo convulsões em frente ao computador, porque estava fixado numa tela de jogos violentos. Então ele foi para o hospital. Chegando lá, o médico diagnosticou um ataque epilético. Nunca teve. Mas ele ficou tantas horas hipnotizado naquela tela, em que ele teve a convulsão. Então nós precisamos de equilíbrio. Nós precisamos de buscar o conhecimento. Mas buscar aperfeiçoar esse conhecimento, compreendendo para nós, né, trazer essa compreensão daquilo que conhecemos para a nossa moral. Porque a nossa moral, Santo Agostinho nos diz que está bem lá, né, embaixo. Então Kardec ele traz para nós a prece de uma forma muito simples. E é uma dificuldade nossa hoje de fazermos uma prece em público, né? Eu digo nos cursos, quando nós pedimos, alguém quer fazer uma prece, é uma frase que não quer calar. Eu sempre falo isso no início dos nossos estudos. Alguém quer fazer uma prece para incentivar você a sair desse seu mundo pequenininho de orgulho, de egoísmo, de vaidade. Porque a maioria das vezes é orgulho, vaidade que nos impedem de dar um passo adiante, de fazer uma prece. Porque eu quero fazer uma prece igual a prece do nosso querido Francisco Cândido Xavier, do Valdo Vieira, né, que quando fazia aquela prece que elevava os nossos corações, do Divaldo Pereira Franco. É assim que nós queremos, não é? O nosso desejo. Então eu fico na timidez de eu não vou conseguir fazer uma prece, eu preciso aprender a falar palavras bonitas, frases feitas, que nós, na nossa origem, aprendemos. Nas nossas religiões passadas, nós aprendemos a rezar o Pai Nosso. Quantas senhorinhas, e não é uma crítica, é uma realidade, você vê algumas senhoras com aquele terço na mão, Pai Nosso que estás no céu, e daquela forma, e vendo televisão, e vendo o que o vizinho está fazendo.
onde vai parar aquela prece? Não vai sair. E aí, quando nós lembramos de prece, eu sempre lembro da prece de Ismália, né, que até onde ela atingiu os corações. Se eu não me engano, talvez o Gilberto lembre, da irmã Cipriana, Entre a Terra e o Céu. É um livro desse, né, de André Luiz, que ela também faz uma prece fervorosa, quando as pessoas se espantam, quando chega aquela senhorinha para fazer a prece, e aquele coração era um foco de luz, né? Então, nós precisamos sair de nós mesmos, da nossa vaidade, para atingirmos uma vibração melhor. Porque nós estamos o tempo todo rodeados dos bons espíritos. Basta que nós, né, com a nossa vibração, com a nossa sintonia, abracemos esses espíritos que estão em nossa volta. Se nós não melhorarmos a nossa vibração, se nos permitirmos deixar que a nossa vibração, que as influências do meio em que vivemos, das nossas convivências nos atinjam, nós não conseguiremos fazer aquela prece que vai alcançar o outro, ou a nós mesmos, ou a curar as nossas mazelas. Às vezes nós buscamos, pedimos, ou então, você vai ao centro, faz uma prece por mim. Nunca aconteceu isso com vocês, né? Coloca o meu nome na caixinha de irradiação. Eu posso colocar, mas se aquela pessoa que pediu não estiver em conexão, não estiver conectada com os bons espíritos, né? Então, é sair de nós, é preparar um ambiente vibratório, que é esse nosso coração que precisa para buscarmos a elevação espiritual. Então, nós vamos... a ação da prece, né, que Kardec nos fala, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Lembra quando Jesus fala, Pai nosso que estás no céu? Ele está naquele momento se dirigindo ao Pai, né, se conectando com o Pai. Por ela nos pomos em relação mental com o ser a que nos dirigimos. Olha que coisa interessante. Não importa se a minha prece, eu me dirijo a São João, São Pedro. O que vai fazer a diferença é o meu querer, a minha vontade, o meu desejo, o meu pensamento, de como eu vou dirigir. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. E nós observamos que Jesus faz exatamente isso no Pai Nosso. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos e pelos mortos. Pelos mortos, a doutrina espírita é muito clara e precisa quando ela nos diz que é um meio que nós temos de fazer com que aquele nosso irmão que partiu numa condição não muito boa, a nossa prece ajuda bastante. Há alguns irmãos nossos de outras religiões que eles não têm essa prática de orar pelos mortos. E o que são os mortos? Nós já sabemos que a doutrina espírita matou a morte, né? Não existe a morte. Existe apenas uma mudança, temporariamente, porque daqui a pouco nós vamos estar novamente nas vestes carnais. Então, é apenas uma viagem daqui para lá, como? De lá para cá. Depende da necessidade de cada um espírito. Os espíritos evoluídos, né, não têm tanta necessidade mais de reencarnar nesse planeta. Mas nós sabemos que muitos estão vindo com as grandes missões. Diferente de nós que temos pequenas tarefas.
e a maioria delas nós as enterramos às vezes. Então vamos. E o modo de orar? Como nós devemos orar? O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Quantas vezes nós esquecemos de, quando despertamos para a vida, quando acordamos no nosso dia, no amanhecer, nas nossas tarefas, nós esquecemos de agradecer a Deus por aquele dia, por aquela oportunidade que nos é dada para trabalharmos, para nos transformarmos, porque quantos de nós, ao dormirmos, partimos dessa para a outra e não temos a oportunidade de agradecer o nosso bom dia. Hoje, com o WhatsApp, todo mundo manda um bom dia, né? Bom dia, então você já pelo menos recebeu um bom dia. Eu recebo flores todos os dias, né? Não vou dizer quem me manda, vocês não conhecem. Mas pelo menos a criatura já despertou para dar um bom dia para o outro, né? Mesmo que o outro, esse outro, esteja a quilômetros de distância de você. Mas o que vale, né, é essa corrente energética que você envia o bom dia. Então, quando nós formos mandar a mensagem lá de bom dia, que seja aquele bom dia sincero nosso. Não seja só aquele bom dia michuruco, né? Aquele bom dia só por dar o bom dia. Não, bom dia. Que você tenha bom dia. Então, nós esquecemos. E que aí, o nosso irmão fala que, olha só, o nosso primeiro dever de todos os dias é agradecer, né, o nosso retorno, porque nós partimos. Todos nós, daqui a pouco, após a lei de amor, nós vamos partir, fazer uma viagem. E a viagem, quem escolhe somos nós. Os ambientes que nós vamos estar, aqueles que nós vamos conviver naqueles poucos minutos, somos nós que escolhemos. Então nós vamos partir. Que nós possamos, ao retornar, agradecer. Né? Muito obrigado, meu Pai, por acordar, por abrir os olhos e ver um novo dia. Porque a cada amanhecer é um novo dia. É uma nova oportunidade que nos é dada. Mesmo aqueles que estejam passando pelas dificuldades da vida. Hoje, nós atendemos, no atendimento fraterno, a gente não costuma passar, né, as nossas conversas em atendimentos fraternos. É o confessionário. Né? Mas alguns nos servem muito de exemplo e de observar o outro, que pouco nós fazemos. Nós vivemos nas nossas atribulações e poucos enxergamos o outro. Passamos por eles e não observamos. E aí nós atendemos um senhor com câncer. Ano passado tirou um pouco do intestino e o câncer já se espalhou. E ele veio em busca de socorro, porque a filha que cuida dele também está com câncer. E aí você fica numa situação, o que você vai falar, né, para aquela pessoa? Que consolo você passa naquele momento? E se nós não tivermos essa base, né, que Kardec nos trouxe, esses ensinamentos de Jesus, nós não conseguimos aliviar a dor do outro. As bem-aventuranças, o capítulo 5 do Evangelho, é um capítulo que deve ser aprofundado.
Sim, sim. Bom dia. Sayonara. É um bom dia. O bom dia quando a palavra é propagada, né, com o magnetismo do amor, ela pode curar o outro, né? Então, nesse momento em que nós estamos de frente para a dor do outro, nós temos que ter essa base segura. Vamos estudar o japonês. Mas então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos, né, às nossas vidas, às nossas existências, para que nós possamos fazer essa caminhada, como Jesus nos ensina, com perfeição. Sabendo que nós vamos cair, mas que nós temos que ter a força para levantarmos, né? Então, esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, não é à toa que Kardec coloca 31 itens, tratando de nós, das nossas mazelas. E nós precisamos estar atentos ao Evangelho. Então, vós orais, quase todos, mas quão pouco sabem realmente orar. É no início, quando nós falamos daquelas frases feitas. Então, não tenhamos a preocupação de frases bonitas. Que a nossa palavra seja simples, mas que tenha magnetismo para que possa ajudar o nosso semelhante. Como fazer uma prece? Os Espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Não adianta eu estar cantarolando o Pai Nosso, se eu não estiver pensando, vibrando, junto nessa corrente elétrica com os bons espíritos. E não preciso de lugar apropriado. Aqui é muito fácil fazer prece, não é? Não é fácil? Porque nós chegamos, os espíritos já chegaram antes de todos nós. Então é mais fácil nós entrarmos nessa corrente magnética que os espíritos proporcionam a todos nós e vibrarmos com eles. Difícil é fazer lá na praça, onde existem barulhos, músicas altas. Aqui não, o ambiente é propício. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Então, ore com fé. Ore com confiança. Nós podemos imaginar o que é a prece do nosso querido Chico Xavier? O que seria apenas uma palavra dele? O magnetismo que ele colocava no que ele falava. E quantas vezes Chico proferia palestras, né, cursos, sozinhos, sem um ser encarnado. Mesmo assim, ele não descansava, continuava a sua tarefa. E nós, às vezes, chegamos na casa espírita e aí falamos assim: nossa, essa casa aqui é bem fraquinha, tão pouquinha gente, né? E Jesus fala que onde quer que estejam um ou dois em seu nome, que ele conosco estará. Então, a quantidade de pessoas, ela pode ajudar sim, mas é necessário que todas as mentes estejam pensando juntas. Se a cada mente que aqui estiver uma em cada esquina, nós nos perderemos. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Vamos lá.
Essa passagem eu gosto muito, porque ela nos fala com muita clareza da importância da oração. E não importa quem quer que seja que faça. Não importa a vestimenta que eu esteja usando. Não importa o lugar. Não importa as palavras bonitas, compridas, aqueles textos longos. Mas importa o meu pensamento, a minha humildade. E Jesus, com muita sabedoria, ele nos mostra, nos coloca cara a cara o que seja realmente uma prece, uma oração. O fariseu e o publicano. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha como ele já coloca. Ele já se coloca melhor de todos. Roubadores, injustos e adúlteros. Ainda qualifica aqueles homens que estão em sua volta. Nem ainda como este publicano, que também estava ali para orar. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse fariseu, nós temos muito dele ainda, tá? Como nós temos. Outro dia nós tivemos uma mensagem lá no Bezerra de Menezes, de um dos nossos mentores, que ele falou com muita clareza, de que às vezes, aquele faxineiro que trabalhava horas árduas ali na casa, ele estava fazendo uma prece, uma palestra, melhor do que aquele que vaidosamente, bem vestido, se coloca no púlpito para passar palavras para aquele povo. E aquilo nos chocou, porque nos mostra o quanto de fariseu nós ainda trazemos dentro de nós. E quão pouco nós já adquirimos do publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Ele se reconhecia como pecador, diferentemente do fariseu, que se colocava melhor do que aqueles que estavam em sua volta. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha a coisa. Será rebaixado. Está em Lucas, no capítulo 18. Então nos serve, né? Isso é uma parábola em que eu gosto muito de estudar, de ler, né, a cada amanhecer, porque nos ajuda muito nas minhas vaidades, né, no meu egoísmo. Ela nos mostra o que somos, o que nós viemos fazer. E aí Jesus nos diz, simplesmente, onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Então precisamos de uma multidão? No capítulo Boa Nova, tem um capítulo que Zebedeu está conversando, né, com os seus filhos, e Jesus se aproxima e ele quer, né, mostrar trabalho para Jesus e quer trazer quantidades, né, maiores para que aquelas pessoas também aproveitem a estada de Jesus naquele momento. E se tivesse muita gente, Jesus iria ficar mais feliz. E Jesus fala com eles: Zebedeu, não importa a quantidade.
O que importa é a qualidade. É a qualidade das palavras, é a qualidade do que eu sou. E nessa parábola do fariseu com o publicano, também se reflete essas personagens que nós carregamos. Então não importa as quantidades, pode ser 2, 3 pessoas reunidas. Se eu tiver em comunhão com o Pai, comigo mesmo, Ele estará conosco. Tem aquela história bem conhecida no meio espírita, né, que é a prece do Zé. Oi, Zé, sou eu, Zé. Então, sejamos como Zé. Simplesmente ao anoitecer, né, obrigada, meu Pai. Se eu não me disponho a fazer aquela prece, mas que eu, naquele momento, me entregue. Obrigada, meu Pai, por este dia que eu tive de aprendizado. Mesmo que tenha sido um dia que nós consideramos ruim, mas que eu possa ter aprendido com esse dia, para que o amanhã possa ser melhor. Ato de caridade é um arroubo do coração. Está no capítulo 26. Olha só, a prece também é um ato de caridade, é um arroubo do coração. A prece é como respirar. Ela é tão importante para nós como respirar. Por isso é necessário, ao adormecer, a prece. Ao despertar, a prece. O orvalho divino que aplaca o calor excessivo. A prece também é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. É aquele que refrigera o nosso coração. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Kardec está nos falando. Né? Então, vamos lá. A oração não é palavra, é sentimento. Né? Acabei de comprar esse livro, vou fazer uma propaganda, quero 10%. Há muito tempo eu não leio, eu tenho que reler. Né? Memórias do Padre Germano. Né? Tá um preço bem interessante na livraria. Gilberto, quero meus 10%. Né? Então, olha o que tem aí. A oração não é palavra, é sentimento. Um olhar da alma fixa no céu vale mais que 1000 rosários rezados rotineiramente. Olha que interessante, né? Essa frase do nosso Padre Germano. E aí, nós, no capítulo que é Preces Espíritas, né? Que Kardec, ele vai elaborando, colocando todas as situações diárias nossas e como nós devemos nos comportar e como nós podemos orar, como nós devemos orar naqueles momentos de dificuldades, né? Num perigo iminente. Quantas vezes nós perdemos o equilíbrio total no momento de um perigo? Hoje, né, o Rio de Janeiro está assim, as mensagens, por isso tem coisas boas que o telefone nos proporciona, mas tem coisas que nós não devemos ficar o tempo todo voltados, né, nessa condição de medo. O medo é um grande empecilho para nós. Quando eu falei para algumas pessoas que eu viria aqui hoje, se eu fosse você, eu não sairia de casa, não. Está tendo um tiroteio na Praça Seca, lá no Pechincha. Você sabia que estava tendo no Pechincha, Gilberto? Quando eu cheguei, o Gilberto estava aqui. Aí eu falei, bom. Aí eu estava ouvindo no rádio, né?
Aí estava ouvindo. Ah, se eu fosse você, eu não ia sair de casa, não. Eu falei, gente, mas eu vou ficar presa agora dentro de casa? Minha casa virou um cárcere? E as mensagens, né? São muitas as mensagens. Aí você fica perguntando, né? A criatura não tem o que fazer e fica gravando áudio e manda, amedrontando um povo. A cidade está em alerta. Em todos os lugares, eu moro num lugar, gente, que é roça. Quem conhece Vargem Pequena, né? Há 20 anos atrás, a gente podia deitar na Bandeirantes. Hoje não pode mais, gente. Tem que ter cuidado porque a gente é atropelado. Mas, infelizmente, as pessoas que moram lá, os que nasceram lá, eles ainda não observaram que já cresceu. Mesmo sendo uma roça, já cresceu, já tem carro, né? Não são mais as carroças. Mas eles andam de bicicleta pela rua, que é você que tem que parar, e aí eles passam. São eles que, né, acendem e apagam o sinal. Porque eles ainda não aprenderam a viver numa cidade em que evoluiu. Mas até lá, ontem, eu estava no centro, e aí para pegar minha filha na escola, temos os grupos, né? Grupos é uma coisa terrível. E aí, as grupos das mães da escola, que aí quando me chamaram, eu falei, olha, qual é o objetivo do grupo? É para tratar da escola, né? As nossas conversas serão da escola, referidas às escolas, às crianças. Se for para falar de futebol, de política, de religião, eu tenho mais coisas a fazer. Eu deixo bem claro isso, né? E aí, começaram a vir as mensagens. Olha, está tendo tiroteio lá não sei aonde. É lá perto do colégio onde a minha filha estuda. Algumas mães tinham que ver. Eu falei assim, meu Deus, pelo telefone eu vi o desespero delas, elas apavoradas. Eu falei, gente, as crianças estão dentro de colégio, está tudo bem. Está tudo tranquilo. Mas elas, não, eu vou pegar minha filha agora porque eu não quero. E aí nós ficamos assim. Então, eu não me arrisco, é claro. Mas eu vou. Eu saio. Faço o que eu tenho que fazer. Não temos que temer. E aí, ainda um absurdo maior são as mensagens dos tais mentores espíritas. Que são tantas mensagens, não sei se o Gilberto tem recebido, mas são tantas mensagens que eu falo assim, gente, presta atenção no mentor dessa casa. Eu deleto, Gilberto. Então, assim, vamos, e aí, porque você entra numa situação muito constrangedora, porque é um criticando o político, é um criticando o policial, é um criticando, né, o delinquente. Gente, o que Jesus faria nesse momento? Quantas vezes Jesus esteve nessa situação? Então, por que nós não seguimos o exemplo dele? O que nos falta? Os bons espíritos nos dizem, olha, vocês têm tudo em vossas mãos. Precisam elaborar melhor as informações. Então, num perigo iminente, o que Kardec nos fala? Como nós devemos nos comportar? Qual é a nossa frase? Pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da nossa fragilidade, da nossa existência. Olha que palavras que ele nos coloca. Das nossas fraquezas, das nossas quedas, das nossas fragilidades. Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos esperamos. Ou seja, está nas mãos dele. Não adianta nós nos aprisionarmos dentro de nossa casa, que se nós tivermos que desencarnar hoje, será hoje. O meu vizinho
de frente, essa semana, desencarnou. Quando eu cheguei do centro, no sábado, tinha um carro, né, da funeral. E eu, com a minha, eu falei, nossa, eu acho que... E eles não eram... Era um senhor de 60, 64 anos, jovem, muito jovem. E ele estava com problemas respiratórios, já com balão de oxigênio em casa. E aí eu não observei para aquele carro, eu só vi que ele tinha passado mal. E aí meu marido, ele não passou mal, né? Ele desencarnou. Mas o que é a nossa vida? Quando eu saí, ele estava lá fora. Eu cumprimentei, dei tchau, ele estava lá fora em pé, bonzinho, bonzinho. E quando eu voltei, estava um carro funerário na minha porta, que ele tinha acabado de desencarnar. Então, olha o que ele nos fala, que a nossa vida é um fio que se encontra na mão dele. Então, o que nós somos? No mês passado, um senhor que frequentava o Bezerra, aí foi diferente, uma morte violenta. Mas eu falei assim, eu fiquei tão... que tinha acabado de dar o passe, ele saiu e foi morto, né? Então, assim, a nossa vida é realmente aquela vela acesa. Não precisa ser uma ventania, uma tempestade. Basta um pequeno sopro. E aí nós estamos preparados para esse retorno? Qual é a alimentação que nós fornecemos para que, quando chegarmos lá, do outro lado, nós vamos nos encontrar bem? E nós sabemos que a prece é o melhor alimento da alma. Nós nos preocupamos com as nossas alimentações. Eu não quero comer carne, eu só como carne branca, ou eu não como carne nenhuma. Mas como eu me comporto? O que eu sou diante da vida? O que eu represento? E nós somos deuses. Jesus não falou? Que nós somos luzes. Nós somos criaturas divinas, porque somos filhos do divino. Então nós precisamos alimentar o divino que há em nós, nos transformar em luz. Quando nós nos depararmos do lado de lá, quanta tristeza, né? E quanta vergonha será para nós. Nossa, mas eu fiz tanta palestra, tanto estudo, tanto atendimento fraterno e totalmente apagado, né? Gilberto, vai lá botar uma lanterna lá para mim, Gilberto. Então, nós ficar lá na frente iluminando, né? O Gilson. É a tarefa do Gilson agora. Mas então que nós possamos, né, fazer brilhar a luz que há em nós, porque nós deixamos que as sombras, né, tomam conta de nós, do nosso corpo. Então que sejamos luz. Sobre esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitos assim, o grande como o pequeno. Não importa ser rico ou ser pobre, ser grande ou pequeno, ser o chefe ou o empregado. Quando chega o nosso momento, não tem jeito, né? Tem aquelas brincadeiras, né, do cabeludo, e aí ele raspa a cabeça para a morte não encontrar, né? Eu não encontrei o cabeludo, então vai você mesmo, né? Mas não interessa, gente. O nosso dia chegará. Então que estejamos preparados. Ação de graças, né? Por haver escapado a um perigo. Pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos, Deus, que de um momento para outro podemos ser chamados a prestar contas do modo por que utilizamos a vida. Nós não sabemos quando nós vamos. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec até faz essa pergunta, se nós vamos saber, né, o dia do nosso retorno. Eles dizem que nós vamos ter uma vaga intuição
que eu não quero ter. Eu não quero ter essa vaga intuição. Mas que nós vamos pressentir. Então, mas nós não sabemos dela. Tudo está nas mãos do Criador. Avisa-nos assim que devemos tomar tento e emendar-nos. Viu? Nós devemos ali fazer aquela caminhar, né? E quantos de nós escolhemos fazer o nosso caminho por atalhos? Ah, eu vou chegar mais rápido. É assim. Eu quero ser chefe. Então eu passo por cima do meu colega. São as hierarquias, né? Então, nós precisamos estar atentos e nos emendar direitinho, né? Nada de patchwork, de emendas. A hora de dormir é a nossa hora crucial, que nós não sabemos, né? Há pessoas, quando a gente fala isso nos estudos, no livro dos Espíritos, né, à noite, e aí fala, ai meu Deus do céu, não vou nem dormir essa noite, porque a gente fala, olha, toda noite nós morremos, toda noite nós desencarnamos. Né? E tem uns que parece que desencarnaram mesmo, né, porque dormem igual uma pedra, outros não. O sono tem por fim dar um repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa repousar. Nós não precisamos repousar. Só o corpo, porque existe o cansaço físico das nossas tarefas diárias. Mas o nosso espírito continua no trabalho. Nós vamos trabalhar. Agora, para onde nós vamos? Né? Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende em parte da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para as das forças morais, para acordarmos bem no outro dia para o labor. É a volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. Olha só, nós somos exilados aqui. Não é a nossa verdadeira morada. E por que nós somos tão apegados a essa morada? Achando que ela é a única e que é a última. E não será. A Emmanuel fala muito bem a respeito disso, que nós vivemos do berço ao túmulo e do túmulo ao berço. Então nós estamos aqui apenas como passageiros. É o prisioneiro restituído por momento à liberdade. Um cárcere. Nós somos prisioneiros de nós mesmos. Mas nós precisamos aprender nesse cárcere. Como se dá com um presidiário perverso? Acontece que nem sempre o espírito aproveita dessa hora de liberdade para seu adiantamento. Não é isso que nós vivemos? Quantos espíritos não estão aproveitando esse momento? Ah, que a vida está muito ruim. E que o Brasil está muito ruim. E que tudo está ruim. E você está bom. Será que não é você que está fazendo errado? Será que não é você que está educando erradamente? Por que o Brasil está ruim? Por que o nosso mundo é ruim? Então Jesus se enganou. Não se enganou, Gilberto? Então nós precisamos saber nos colocar no ponto em que nós nos encontramos. Em que ponto eu sou? Que referência eu sou? Eu sou uma referência da bondade ou eu sou uma referência da maledicência? Eu sou aquele espírita que trago, né, essa linha, essa minha conduta, sabendo que eu erro, mas que eu me esforço para acertar no outro dia? Ou eu sou aquele espírita que diz assim, deixa a vida me levar. Na próxima reencarnação eu venho de novo lá por Eurípides. Se eu não me esforçar,
na outra reencarnação, pode ser que o professor Eurípides, já tenha crescido tanto, que não me aceite mais. Então eu preciso melhorar para acompanhar o ritmo dos bons espíritos. Os bons espíritos não param no tempo. Se conserva instintos maus em vez de procurar a companhia de espíritos bons. Busca a de seus iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. Olha a nossa liberdade. Para onde nós vamos? A escolha é nossa. Por isso a importância da prece. Né? Que eu possa agora, ao descansar do meu corpo, que meu espírito possa, em companhia dos bons espíritos trabalhadores da seara do Cristo, aprender a trabalhar com eles. Porque é isso que nós precisamos. E aí, nós chegamos no nosso término da nossa conversa de hoje. Então, a prece é o alimento que refrigera a nossa alma. É aquilo que nós precisamos diariamente, nos conectar com os bons espíritos, estar diante do Pai, como publicano, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo os nossos equívocos, mas pedindo forças a Ele, que nós possamos passar pelas dificuldades, pelas vicissitudes do dia a dia. E aí nós trouxemos uma mensagem do nosso querido professor Eurípides Bassanufo, não sei se o Gilberto conhece, que é do Cristiano Emanuel, né? Ele é de São Paulo, daquele livro Aconteceu na Casa Espírita. Emanuel Cristiano. É uma mensagem do ano passado, mas parece que foi feita para hoje. Né? E quando eu vou ver as mensagens, né, a gente tem que fazer igual Jesus falava, né, João? Ó, primeiro vê se é de Deus. Né? E é uma mensagem que condiz com o pensamento do nosso querido professor, com esse espírito de escola, alertando as nossas almas para nós mesmos, para a vida e para esse planeta que nos recebe e exclusivamente para essa pátria. E nós esquecemos isso, gente, que Jesus transplantou a árvore do Evangelho da Palestina para cá, para nós. Olha que semente. E onde nós estamos plantando essas sementes? Onde nós estamos dando frutos? Germinando. Então, Eurípides, ele reforça a nossa confiança em Jesus, a nossa confiança em Deus, e que nós nos mantenhamos em prece e fé, que nós não estamos sozinhos. E não há nada que esteja acontecendo que não esteja no planejamento. Quando nós precisamos, quando a nossa casa está suja, para limpar, nós fazemos o quê? Aquela faxina. Nós tiramos móveis dos lugares, não é? Arrastamos as mesas, o sofá, os armários. Lá em casa eu não posso trocar cama do lugar, armário, que aí se perde. Não diz que se perde. Mas nós precisamos arrastar as coisas. E quando nós arrastamos, tem dificuldade para isso. Então nós precisamos limpar corretamente. E é o que está sendo feito. E nós não estamos percebendo e nem aproveitando esse momento para aprendermos. Se nós passarmos, e aí Dr. Bezerra fala isso, ele tem falado isso muito conosco. Se nós soubermos passar direitinho por esse momento, nós vamos melhorar muito as nossas próximas existências. E melhorar quando ele não diz, não entre nessa vibração, nessa atmosfera baixa, onde os nossos irmãos umbralinos estão em volta, pedindo para que nós entremos em guerra, para que sejamos contra os policiais, para que sejamos contra os delinquentes, e isso. A sua conduta é do cristão,
é mostrar o ensinamento que Jesus nos trouxe, exemplificando. Ele não veio falar apenas, ele exemplificou, nos mostrou como nós devemos nos comportar diante das dificuldades. E olha, gente, comparando as dificuldades de Jesus, a nossa é inexistente. Então, o professor Eurípides, ele começa a dizer assim, ó: Senhor Jesus, Tu nos destes o Brasil por pátria de luz para o trabalho. Ajuda-nos a viver de modo a nos transformarmos nos Teus braços no mundo. Contudo, nesta hora grave pela qual passa o povo brasileiro, faze com que o Espiritismo nos permita contribuir de forma lúcida e competente. Então, Senhor Jesus, concede-nos o momento para pedirmos por esta nação e, sobretudo, por nossa gente. Que nenhum brasileiro seja o símbolo da guerra. Que nenhum de nós fomente a discórdia e a desunião. Que nas lutas da vida nossas, nossas armas sejam a honestidade, a bondade, a dignidade e a força irrefreável do labor. Que nossas críticas ferinas sejam transmutadas no apoio moral e na ordem que do alto emana, pacificai. Que as disputas do cenário político sejam um convite à reflexão e que o refletir traduza a necessidade da ação por meio da disciplina e da democracia conscientes. Irmãos, amemos o Brasil. Confiemos nas milícias celestes que, guiadas pelo Cristo, nos inspiram forças e coragem. O poder no mundo é uma experiência na qual poucos triunfam. Confiemos na bondade, mesmo quando os homens dela se esquecerem. Os Espíritos do Senhor nos pedem: amemos a pátria do cruzeiro. Ao soldado importa a batalha. Somos soldados do Cristo. Nosso exército, porém, é de luz. Então, irmãos, ouvi a nossa voz. Jovens, levantai e estudai. Usai a vossa inteligência e aplicai a vossa cultura, consolando e alterando o panorama social. Pais, eduquem os vossos filhos, não no consumo que domina, não na permissividade que os transforma em pequenos tiranos, mas na disciplina, no afeto, na negativa e na correção, firme ou fraterna, ajudando-os no rumo certo. Professores, assumi as vossas funções e educai. Advogados, honrem a vossa tradição e representai a justiça. Juízes, agi com probidade, fazendo com que os brasileiros confiem em vosso juízo. Espíritas, tendes o Evangelho por pérola poderosa, tendes os ensinos de Jesus, que fanal portentoso a vos iluminar. Segui confiantes, cooperando com o vosso esforço, iluminando o planeta com o vosso exemplo. Mas, se o sol for momentaneamente obrumbado pelas densas nuvens do testemunho, coragem. E enquanto as vossas lutas purificam a vossa alma, continuai confiantes. Tende certezas, por mais trevosa que seja a noite, as estrelas mais tênues fazem lume. Quando em vossas horas de angústia, sabei dos parâmanos de luz e glória, espíritos celestes, a todos amando, brandam altissonantes. Confiai em Jesus Cristo. Eurípides de Barçanufo. Foi recebida dia 19/12
de 2015, durante um encerramento de Natal no Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, em São Paulo. Tá, gente? Então, que nós possamos ficar com essas mensagens. Observamos o conteúdo das mensagens. Espíritos de escola como esse, eles nos dão coragem, eles nos levantam, eles não nos colocam para baixo e não nos colocam uns contra os outros. Eles não querem guerra. Eles querem que nos amemos uns aos outros. E esse é o nosso lema. Esse é o lema de todas as casas espíritas, de todos os espíritas. É que amemos uns aos outros. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada à direção dos 2 planos da vida.